Nova, tenho 62 anos, sou casada com o Altair há 43 anos e nós temos 4 filhos, o Rafael, a Thaís, a Daniela e a Luciana. E destes 4 filhos nós temos 9 netos, 2 ainda estão na barriga e 7 fazendo arte por aí. O que a maternidade mudou em minha vida? Primeiro eu achei que não tinha mudado nada, mas é que com a maternidade eu deixei de ser menina e passei a ser mãe. Eu tive o meu primeiro filho antes dos 20 anos, então eu não pensava muito, não tinha muita noção da responsabilidade que é criar um filho. Então eu fui aprendendo com ele a ser mãe e ele foi aprendendo comigo a ser filho. Aqui em casa a gente sempre teve uma boa rede de apoio, a minha mãe morava perto, minhas irmãs. O Altair sempre foi muito parceiro no cuidado com os filhos. Então, o que sempre me deixou mais angustiada foi quando estavam doentes de alguma maneira. Parece que são coisas que a gente não pode resolver. Aquilo que a gente pode resolver em casa, a gente se tranquiliza mais. Mas desde os primeiros momentos, assim, aquelas coisas que eu trouxe de casa, que a minha mãe me ensinou, foram importantes para mim saber criar meus filhos. Mas também eu sempre tive uma visão mais à frente. Algumas coisas eu não concordava com a maneira que a minha mãe tinha nos educado. Então eu tentei modificar isso. Mas foi tudo muito tranquilo, né? Nunca dizer assim que eu tenha perdido uma noite de sono. Tem mães hoje em dia que não querem ter filhos para não perder uma noite de sono. Eu nunca perdi uma noite de sono. Se por acaso algum estava doente, a gente se revezava. O Altair cuidava um pouquinho, cuidava mais um pouquinho. E não foi noite perdida de sono, foi noite que a gente estava com uma situação específica. Mas os nossos filhos sempre foram muito tranquilos também, mesmo na adolescência, na infância. Como a gente tem 4, então um ajudava a cuidar do outro, sempre foram muito companheiros de brincadeiras. E a gente, quando eles eram pequenos, a gente entrou no movimento escoteiro junto com eles. Então a gente acampava junto, a gente fazia atividade junto. Aqui em casa era sempre muita criança, muito jovem vindo com eles. Então, quando a gente viu, eles estavam adultos e nós já estamos aqui, só nós dois, eu e o Altair em casa. Né? Então, maternidade para mim é bênção de Deus. Histórias dos nossos filhos tem muitas, mas quando eles estão adultos, né, a gente vai esquecendo um pouco. Mas algumas que são inesquecíveis. O Rafael, quando eu teve 5 anos, ele teve uma crise de apendicite muito séria. Eu e o Altair estávamos num congresso de serigrafia. Então, ele ficou com a minha mãe e a minha comadre, minha compadre. E estava tudo bem, ele era acostumado, né, ficar com eles. E aí, eles foram na casa desse meu compadre e ele passou a tarde comendo goiaba no pé. E aí, quando chegou a noite, o Rafael com dor de barriga, e nós bem longe. E aí, levaram no hospital, porque ele ele chorava muito, dor de barriga, vomitava, então estava bem difícil. Aí chegaram no hospital, aí o médico de plantão disse, olha, ele está com uma obstrução intestinal, então a gente vai ter que fazer uma cirurgia. E aí nós, longe, não sabia como é que a gente ia voltar, e eles só faziam a cirurgia se a gente autorizasse. E a minha mãe e o meu pai não tem como autorizar, não tinha nenhum documento que eles estavam responsáveis por eles, né? Então eu tinha que esperar nós chegar. Nós tínhamos o Rafael com 5 anos, a Thaís com 2 e eu estava grávida da Daniela. Então isso envolve os 3, os 3 filhos. E aí quando a gente conseguiu chegar no domingo de manhã, tipo 11 horas, a gente só assinou, a gente nem soube direto do caso como é que era. A gente só assinou a autorização e o médico já levou ele para a sala de cirurgia. Então ele tem um corte de 30 centímetros na barriga. E aí naquele momento eu nem vi a Thaís, que tinha 2 anos, eu me mudei para o hospital com o Rafael, porque naquele momento era o que estava mais precisando, né, do nosso apoio. Então o Altair vinha, cuidava da Thaís e fazia as coisas que tinham que ser feitas, e eu fiquei com o Rafael. Então naquela época eu estava, acho, sei lá, no segundo, terceiro semestre da faculdade. E aí eu disse, meu Deus do céu, que coisa, que mãe que eu sou, meu filho precisando de mim, eu não vou mais estudar, não vou largar tudo só para cuidar do meu filho. E aí, claro, aquele pós-operatório difícil, né, com um menino de 5 anos. E aí quando a gente voltou para casa, foi difícil, e eu tô dando toda a atenção. Mas daí 1 mês o Rafael melhorou, o Rafael não estava mais doente já tinha passado a cirurgia, tinha sido um sucesso, estava tudo bem. Eu disse, será que eu não posso voltar para a faculdade?
eu acho que dá. De qualquer forma, tá pago mesmo, né? Eu vou tentar fazer o que dá pra fazer. E aí fui voltando, e naquele semestre eu rodei em uma só. Então, das 5 que eu tava fazendo, consegui aproveitar 4 ainda. E aí o Rafael passou de boa, né, com essa função. Tiveram que fazer toda uma lavagem intestinal nele, então foi um período bem difícil, mas passou, né? Então, por isso que às vezes a gente esquece um pouco das histórias, né? Porque daí passa. E depois a gente, com essa função de, quando ele tinha uns 7 anos, 8 anos, a gente foi pro grupo escoteiro. Daqui a pouco a Thaís já tinha idade, já entrou também. E nessa altura a Daniela, né, nasceu, né, e foi se criando. A Daniela foi nosso presente de Natal, ela nasceu no dia 24 de dezembro. Então, né, e a Thaís nasceu perto do aniversário do Altair. Então, sempre muitos presentes na nossa vida. Depois aí a Thaís tinha 2 anos e foi crescendo. Umas coisas bonitas que a gente tem, umas fotos. Aqui eu moro em Esteira, nós moramos desde que a gente casou na mesma casa. E nós temos uma praça do Triângulo aqui nos fundos da casa, da nossa casa. E aí, quando eles eram pequenas, eles tinham as meninas que fizeram uma atividade cultural, faça arte no Triângulo. Então a gente tem umas fotos da Thaís linda, toda suja, toda pintada lá. Então eram momentos que a gente ia viver a nossa vida de comunidade, de cidade. A gente aproveitou muitas coisas que a cidade oferecia. Então, eles estudaram, as meninas estudaram numa escola, uma pré-escola, Colorindo a Vida, que teve com as amigas nossas, justamente dessa turma do Faça Arte. Elas tinham aquele desejo daquela escola ideal. E aí as meninas, as 3 foram para essa pré-escola. Era um ambiente bem doméstico, assim, bem... Então a gente viveu todas essas apresentações. As meninas entraram no balé, a Thaís. Então a Thaís, assim, era uma bailarina disciplinada, ela gostava muito do balé. Tanto é que hoje, na gravidez do 4º filho, ela foi fazer balé de novo. Então eu acho isso lindo, porque ela pegou aquelas coisas de infância e a gente fazia aquelas apresentações de balé, ela muito disciplinada. Então foi histórias muito bonitas, assim. E a Daniela, quando tinha 1 ano e meio, que a Thaís já ia no balé, ela queria dançar balé também. E aí a gente levou ela, então desde cedinho ela foi pro balé. E a Luciana, lá por sua vez, quando nasceu, ela disse, eu não quero saber essa coisa de balé. Então hoje ela me cobra, ela disse, mãe, por que tu não me obrigou a ir no balé, que nem as gurias? Eu digo, era porque tu não tinha pé chato, porque as gurias foram, porque era uma necessidade médica. Tu, como não tinha, não precisava. E assim a gente foi indo, né? Proporcionando aquilo que a gente podia, né? Dentro das nossas condições de trabalho, fomos proporcionando para eles. E as histórias engraçadas é que eles sempre falam que eu deixava eles na escola, eu esquecia, né? Eles na escola. Como a gente tinha uma microempresa e o Altair era professor e diretor de escola, então tinha momentos que eu estava atendendo alguém e aquilo me consumia o tempo, né? Mas sempre tinha algum cristão bom que acabava trazendo elas de volta. Né? Ninguém quis levar para sua casa, me deixaram elas aqui. Então estão aqui até hoje, né? E esses filhos estão nos dando bastante netos, e agora nós chegamos à história de reviver a vida, né? Com as histórias dos netos. Então, a gente, aqui em casa, é o nosso point de encontro. Então, quando a gente tem que fazer um galetinho aqui em casa, fazer massa, eles adoram. Então, os guri vêm aquela função de massa por toda a cozinha, e um espicha e um passa no rolo. E depois a gente passa a tarde jogando canastra com os netos, porque os filhos não têm tempo, eles têm que conversar outras coisas. Então, ficamos nós, assim, a gente cuida na medida do possível, né? Cada um tem a sua vida, mas a hora que eles precisam, eles sabem que pode contar com a gente. Então, a gente busca um na escola, leva um para o futebol, leva outro para aula de música, né? Mas quando não dá, também as famílias se ajeitam. Então, nós estamos vivendo uma nova fase muito boa também. Os nossos filhos, eles sempre vieram como um acréscimo na nossa vida profissional, na nossa vida pessoal. Eu jamais posso dizer que qualquer um dos meus filhos tenha me impedido de fazer qualquer coisa. Eu me formei quando eu tinha 3 filhos. E aí, naquela época que se usava fralda de pano, né, para lavar ainda. Então, o Altair lavava as fraldas, cuidava dos bebês para mim poder estudar. E eu me formei na faculdade com a 3ª filha com 1 ano e meio. E depois disso tive mais um filho. Então, quer dizer que todo o tempo que nós fomos criando os filhos, nós fomos desenvolvendo o nosso trabalho. Nós tínhamos uma microempresa, trabalhando, estudando e vivendo a minha vida na comunidade paroquial. Então, os filhos, eles, junto conosco, tiveram esse crescimento na vida, na responsabilidade com as coisas que a gente se dispõe a fazer.
Nós participamos com eles durante a adolescência no movimento escoteiro. Então nós literalmente participamos com eles, nós não mandamos eles para o grupo escoteiro, nós fomos juntos e nós tivemos um acréscimo muito bom na nossa vida familiar, na nossa união, na nossa responsabilidade uns com os outros. Então, quer dizer, mamães, papais, né, os filhos jamais devem ser desculpas para a gente deixar de fazer qualquer coisa. Eles só nos ajudam, nos fortalecem e nos fazem seguir a caminhar.